Você, pra mim, é um desses jogadores que eu iria jogar com 17, 18, mas você saiu muito mais experiente. Por isso esse sucesso de 10 anos. E mudando um pouco de assunto, falar um pouco dessa tua mudança. A primeira saída, ela vai para o Bayer Leverkusen, né? Foram 5 anos. Como é que foi essa saída do Flamengo ao Bayer Leverkusen? Essa adaptação, né? O Bayer Leverkusen sempre contratou jogadores muito, tem a tradição, isso. É importante, zagueiros também, né? E como você vê essa evolução, né, a minha geração, dessa evolução dos jogadores brasileiros, principalmente zagueiro, mano? Era um desafio grande, né? Pelo clima, pela língua, pelo estilo de jogar da Bundesliga naquela época. Mas tu fala alguma coisa em alemão, tu fala? Eu esqueci muito, cara. Esqueci muito. Eu saí da Alemanha em 2007, né? 12 anos. É uma língua muito difícil. Mas nos 5 anos deu pra... Não, nos 5 anos eu me virava bem. Me virava muito bem. Então era um desafio, mas sim, o fato do Leverkusen ter tradição com um jogador brasileiro me ajudou muito. O Lúcio já estava lá, também me ajudou muito. Você chegar no verão europeu também te ajuda muito, então você vai fazendo aquele adaptação aos poucos. E uma coisa que também foi importante, que dentro de campo as coisas já, desde o início, começaram a sair bem. Então, quando você está bem dentro de campo, as coisas fluem melhor fora de campo, né? É um mercado que abriu, né? E é, assim, a gente tem que fazer justiça a vocês, né? A geração de vocês. Você, Ricardo Gomes, Aldair, Moser, esse pessoal, Júlio César, esse pessoal todo que abriram as portas, né? Acho que a contribuição de vocês foi importantíssima para como eles viam o zagueiro brasileiro, né? Até então tinha muita desconfiança, né? E o futebol que vocês jogaram e principalmente como vocês se comportaram profissionalmente abriram as portas pra gente, né? Eu acho que depois da geração de vocês, a gente veio meio que para sacramentar, né? Para realmente pode apostar no zagueiro brasileiro e hoje você vê o número de jogadores que se exportam, né? Eu acho que foi legal, né? Porque a gente sofreu muito, né, cara? O zagueiro brasileiro era muito discriminado e a gente conseguiu, com muito custo, reverter essa situação. E tudo mudou, porque na minha época ainda era pior, porque você só podia jogar 2 estrangeiros. Tinha limite estrangeiro, né? Depois 3 estrangeiros. Você fala da Inter de Milão, a Inter de Milão, se eu não me engano, foi campeão, né, da Champions. Tinha uma italiana, não tinha nenhum jogador italiano, então... Não, em 2010 não tinha nenhum. Nenhum, né? Titular nenhum. Nenhum titular. Então você vê como mudou o futebol, né? Como tem essas mudanças. Como vocês foram injustiçados, né? Porque, pô, estamos falando de jogadores fenomenais que às vezes não tinham espaço em grandes clubes porque tem esse limite de estrangeiro. Eu me recordo que em certo momento era muito difícil. Todo mundo falava, o jogador brasileiro não está jogando. Mas às vezes não jogava por isso. O Zico teve esse problema na Itália, muitos. Na época do Zico eram 2 estrangeiros. Então as dificuldades eram muito maiores. E o que você aprendeu? Se fala muito da parte tática. É um outro futebol. A gente fala que não, mas é um outro futebol. Principalmente a parte tática. Os treinadores se preocupam muito. Raramente você vê uma equipe desorganizada taticamente. Pode perder de 5, 6, mas ela está sempre organizada. Você sentiu essa diferença quando sai do Brasil para ir jogar na Alemanha? Na Alemanha, assim, taticamente, mais em cumprir aquela função, né, de guardar a posição, que no Brasil a gente não era muito acostumado. Mas o que mais me influenciou na Alemanha foi o nível de intensidade de jogo, de duelo, aquela coisa de 1 contra 1. Eu acho que a Alemanha é muito forte nisso. É um jogo mais técnico, né? Força. Eu falando com o Jorginho, ele tinha falado que muitas vezes se fala do futebol força, do futebol alemão, mas a técnica também imperava, né? O futebol alemão ele muda muito, né? Principalmente na parte de jogadores técnicos, bons centroavantes, bons meias. Eu peguei essa mudança de mentalidade do futebol alemão. E aí, eles fizeram um trabalho muito forte de planejamento para o bem do futebol alemão. Eles conseguiram mudar uma filosofia de jogo. Os jogadores realmente são muito técnicos em termos de passe, de chutes, cabeceios. Os caras são muito bons, fisicamente são muito fortes e é um campeonato muito competitivo. Sua chegada à Alemanha, você tem um Lúcio, né? Isso é importantíssimo, né? Fundamental. Você estava falando outro dia com o Ricardo Gomes, né? Ele falando isso, da chegada dele, ele tinha um Moser, um brasileiro, jogando ao seu lado, Valdo. Então, você tinha alguns brasileiros, né, jogando com você, né, na Alemanha. E fazer dupla com o Lúcio foi importante, né, nesse teu crescimento também, né? Cara, eu já cheguei com o Lúcio campeão do mundo, né? Recém-chegado da Copa do Mundo, então com muita força no clube. Isso te dá mais tranquilidade para você jogar. A questão da língua já no começo te facilita, porque você sabe muito bem
Pra gente que é zagueiro, a comunicação é muito importante, então você tem um cara do seu país do lado ajuda muito. E o Lúcio é um excepcional jogador também, né? E me ajudou muito nessa adaptação. E depois do Lúcio, o Roque Júnior também, campeão do mundo, né? Aí o Lúcio foi embora pro Bayern de Munique e veio o Roque Júnior também. A gente continua essa dupla aí de brasileiros. Jogadores técnicos se ajudam muito, né? E depois da tua passagem na Alemanha, você vai para a Itália, né? E talvez substituir um dos maiores zagueiros que a gente falou, que é o Aldair, né? Um ídolo na Roma, um jogador espetacular, né? E aí muda aquilo que você falou, é a parte tática mesmo. É a parte tática. É um futebol tática. mais pensado, assim, de marcação, de força, né? E aí se muda bastante. É onde você aprende essa parte tática. Realmente, eles são, sim, bem concentrados na parte tática, né? É muito importante. Pra gente zagueiro, eu acho que é um aprendizado muito bom. Sim, eu cresci muito jogando na Itália. Aí, tenho certeza que alonguei minha carreira muito eu aprendi na Itália, né? Essa parte tática. É o berço para todos os defensores, né? Foi uma experiência realmente muito agradável. Quando a gente joga a Copa de 94 e a gente pega aquela seleção italiana fortíssima, porque todo mundo fala, foi um jogo... Não é um jogo feio, é um jogo tático. E eu acho que o Parreira, ele é inteligente quando ele vai com a Copa e diz, não, eu vou me preparar taticamente. Eu tenho uma qualidade, mas se eu não me preparar... Se a gente não se prepara taticamente, a gente não ganhava da Itália. Porque você sabe, é uma marcação forte, uma determinação dos jogadores em obedecer ao treinador taticamente. E eles fazem isso muito bem. Essa marcação forte. Eu sempre falo, eu acho que o zagueiro brasileiro, aqui no Brasil, ele é muito exposto. E você sentiu isso quando estava aqui e quando você voltou agora. Agora, quando você está na Itália, raramente um zagueiro sofre, né? Em relação a estar toda hora mano a mano. Você não dá um passo pro lado nunca, né? Aquela zona ali entre a área ali, você praticamente é o teu local de trabalho, né? É diferente daqui no Brasil. No Brasil você tem cobertura daqui de lá, mano a mano. É bem mais difícil. Agora você vai na Alemanha e vai na Itália, né? Você vê também como é difícil, né? Título na Alemanha... Na Alemanha eu não ganhei nada. E na Itália... Na Itália eu ganhei uma Supercopa e uma Copa Itália. Você vê, você é um cara acostumado no Brasil a ganhar títulos. Você mesmo novo, os teus grandes títulos, ele está no Brasil. E você vai a 2 clubes, a gente sabe que não são clubes que vão lutar. Talvez a Roma um pouco mais, mas o Bayer Leverkusen um pouco menos, né? Então, isso te incomodou um pouco? Incomodou muito, assim... incomoda, mas você acaba entendendo o contexto, né? Eu acho que, por exemplo, em Leverkusen, dos 5 anos, só 1 ano a gente não classificou para nada. Então, os outros 4 anos a gente classificou ou para Champions League ou para Europa League. Acaba sendo uma vitória para o que o título para a realidade do clube, né? A Roma é a mesma coisa, a gente sempre competição europeia. Roma é um time com mais tradição. Nós perdemos 2 campeonatos por 1 ou 2 pontos para a Inter, né? Ficamos segundo. Perdemos uma Copa Itália também para a Inter, perdemos 2 Supercopas, então a gente estava sempre disputando os títulos. O período na Itália foi sempre aquele Roma e Inter de muita rivalidade, né? São coisas que não é o ideal é que você sempre ganhe título, mas também eu acho que te dá a oportunidade de você jogar num nível que aqui no Brasil você nunca vai atingir. É isso, e você falando nisso, aí você vai e volta agora, eu queria fazer uma pergunta. Há uma diferença enorme, né, Juan? Taticamente, fisicamente do jogador. Por quê? São 4 Copas do Mundo seguidas agora, né? Que o europeu ele leva, né? Eles são campeões do mundo. Não é por acaso, né, Juan? Tem alguma coisa acontecendo, porque eles melhoraram taticamente, né? Tecnicamente, eles melhoraram e continua taticamente muito forte. E a competição, né, Ricardo? Você está num lugar que os melhores jogadores do mundo estão ali dentro, te faz crescer também. Isso aconteceu no futebol europeu e que não acontece no futebol brasileiro. Exatamente, porque sai muito cedo. Aquilo que a gente falou, os grandes jogadores saem cedo, né, e a gente encontra esses problemas, né? Aí você vai, né, e você volta para o Brasil, né? Você volta de novo para teu clube, né? O clube que te acolheu, né? Na realidade você vai para o Inter. Vou pro Inter. Né? Você vai para o Inter, né? Você fica um bom tempo no Inter. E como foi a chegada do Inter, né? É um clube vencedor também. É um clube vencedor, com uma história linda, uma torcida também apaixonante, né? Muito próxima ao seu clube. Foi uma experiência boa, cara, uma experiência boa. Claro que eu não, assim, se me perguntasse antes, me ver
vestindo outra camisa no Brasil, eu não me via, realmente. Mas tem coisas que você sabe, né? No futebol é difícil você controlar. Na Europa tem mais facilidade, porque às vezes você, num período de 10 anos, tem um dono no clube, então as pessoas são as mesmas que estão ali. Então, os mesmos pensamentos. Então, aqui no Brasil não, você tem a instituição que você é muito próximo, né, o teu nome, os torcedores que gostam de você, mas as pessoas rodam. E as pessoas rodam com pensamentos diferentes. Às vezes você quer um jogador que eu não quero. E acontece, né? Então eu não me via jogando em outro clube, mas assim, realmente aconteceu e eu fui feliz no Inter. Com títulos, né? Com títulos, e eu acho que profissionalmente pra mim me fez crescer, porque, cara, eu vejo assim, você vencer num ambiente que você domine, que é o seu, que é o Flamengo, é mais fácil, né? Agora você também conseguir no Brasil crescer num clube que você começa do zero, é um desafio muito grande. Então, eu fui bem feliz no Inter. E o Inter é um clube vencedor, né? Um clube com a história gigantesca. Tem uma torcida apaixonante, maravilhosa. Sempre que eu ia jogar contra a Inter, Grêmio, aqui no Sul é uma loucura. A rivalidade, eu acho que é a maior rivalidade. Pô, cara, só quem vive aquilo ali pra ter noção do que acontece ali. No dia a dia, né? Aí você vai pro Inter e você vem pro Flamengo, né? Você sente essa diferença do Juan quando saiu para o Flamengo agora? Como está esse Flamengo agora? Porque a gente nota um crescimento enorme do Flamengo com a chegada do Bandeira, né? E de toda, né? O Fred Luz, toda aquela, os diretores novos, o próprio Rodrigo Caetano fazendo um belo trabalho, né? Então, como você nota essa diferença de quando você saiu, que a gente chegamos a jogar junto no Flamengo, que tem uma história boa nossa, né? Mas na nossa época, assim, a estrutura não era ruim, né? Porque a gente treinava no Flabarra. Mas o que eu falo, aquilo era alugado. Não era do clube. Não era do clube, era tudo salários atrasados, problemas seríssimos, né? Com toda a garotada, com os profissionais. Mas o que eu digo o Flamengo hoje, o Flamengo não deve a clube nenhum, eu acho mundialmente não deve, falando. Não deve. Graças a Deus, né? Com muito orgulho que eu falo isso. Eu peguei, assim, quando eu voltei, né? Foi o segundo mandato do Bandeira. E a gente acompanhou, né? De 2016 até 2019, realmente o salto de qualidade do clube, né? Que foi 16, a gente fez uma estrutura muito boa, mas com container ainda, e começar a se fazer o centro de treinamento, né, o módulo profissional, aí ficou pronto em 2017, já era um módulo muito bom, né, para um clube do Brasil, fizeram outro também, e agora ficou pronto esse mais novo, que assim, não deve nada a nenhum time do mundo, então eu acompanhei nessa segunda passagem aí toda a evolução que o Flamengo fez, e é um motivo de muito orgulho, porque é um clube que precisava também dar esse salto de qualidade, né, cara? Pela torcida que tem, pela história que tem e pela potência que é. O Flamengo, para mim, é um grande exemplo disso tudo, para mim, Juan. Eu acho que o Flamengo, ele cresceu dentro do Flamengo. Vamos dizer, dos problemas, né? Pegam gestores que conhecem bem o que é não o que é o futebol dentro de campo, mas fora, conseguem organizar. Você acha que o caminho está aí, né? Gestores competentes que entrem e que pensem o futebol como pensavam o Bandeira. Eu tive várias conversas com o Bandeira e com o Fred, né, de um futebol mais forte, mas principalmente essa gestão forte. Eu acho que acima de tudo, Renato, coragem. Eu acho que o que o Bandeira mais teve, além da capacidade dele, né, de trabalhar, foi coragem, porque você chegar num clube como o Flamengo e você falar, vamos cortar gasto, vamos fazer um time mais modesto, e você arriscar, talvez, jogar numa faixa de uma zona de rebaixamento, não é para qualquer um, né? Você tem que ter coragem para fazer aquilo ali. Ele teve, eu acho que também nesse conjunto a torcida foi fundamental, porque a torcida compreendeu a necessidade daquilo, comprou o barulho do time e ajudou o time a se manter, né? E depois, aí agora está colhendo os frutos. Agora eu queria te fazer uma pergunta em relação a nós dois do Flamengo. Você lembra do dia 5/12/98? Isso é um grande jogo, pô. Macapá. Esse é o maior jogo da história do futebol brasileiro. O que aconteceu? Você lembra esse jogo? O que aconteceu? 5/12/98. Caramba, cara. Como é que foi? Macapá. Tu marcou o pai. É a despedida do pai, né?
vai se despedir o grande centroavante, não sei o quê. O maior centroavante de todos os tempos de Já Macapá. tava fora de forma ele. E eu também com a rolimã toda enferrujada. Eu com a rolimã toda enferrujada já. Aí acabou o primeiro tempo. Pedindo ali um óleozinho na Mas rolimã. só, tu achou que fosse só aquela teta ali, né? Pô, vou marcar isso aí. O velho jogando, eu marcando. Aquela mobilidade fraca. Aí acabou o primeiro tempo, saiu No ele. primeiro tempo. Não, no primeiro tempo, daí voltamos no segundo tempo mesmo, centroavante, é quando eu olho a plaquinha, um cara novinho. Aí os caras se abraçando, né? Os dois chorando, o pai chorando. Sabia que era o pai e filho, né, mano? Entrou uma correria do caramba. 2 tapas no fundo. Eu olhei pro banco e disse, vou chamar o Juan pra me ajudar. O cara deu 3 tapas no fundo. Pelo amor de Deus. Eu só marcando com o olho e parecia mais guarda de trânsito. Assim, só. Não, e o campo, como é que é? A linha do meio campo. Linha do Equador. A linha do... Tu não sabia se tava Que isso, cara. fora ou dentro, mas foi legal. Né? Antigamente tinha essas coisas, né? Sim. Acabava o campeonato, tinha que fazer aquele bye-bye Brasil. Amistosos, né? Que isso, aí cara. Aí o cara dá isso. 3 tapas no fundo de seguida, novinho. Não dá. Ele pro banco e... Depois, quase nas férias, né, cara? Pediu uma substituição e entrou o Juan, né, Juan? Tu lembra lá no Flabar que tu estacionava o carro lá no canto e vinha andando? Aí tu falava que eu venho conversando comigo mesmo. Momentos difíceis. Cara, que... Traz o carro pra cá, senão... Aí... Boi, né, Juan? Era o Joel, né? Lembra? Aí depois é Evaristo, né? Uma confusão do caramba, reunião todo dia, reunião. Aí um dia tu pediu palavra e falou o quê? Vamos fazer uma reunião pra acabar com a reunião. Coisa não funcionava, muita reunião. A gente não conseguia ganhar. Mas são momentos bons, são lembranças boas. Pô, cara, né? sensacional, cara. A gente dava muita risada, mas assim, o futebol é isso, né? E saindo um pouco do Flamengo, né? E também dos clubes onde a gente fez uma passagem por tudo, um pouco de seleção brasileira, mano. O que aconteceu com aquela seleção de 2006, mano? Tinha tudo para ser campeã, né? Uma seleção espetacular. Uma seleção de alto nível e se esperava, se tinha uma esperança, né? Grandes jogadores, você, né? E vinham de campeonato, Copa América, de ganho títulos, né? Se esperava muito daquela seleção. O que aconteceu? O que é que faltou àquela seleção? Cara, aquela seleção ali tinha tudo para ficar marcado na história, né? Pelos jogadores que tinham. A gente fez 4 anos com Parreira bem legais, né? A gente ganhou Copa América, Copa de Confederação, classificamos 2, 3 rodadas antes, em primeiro. Mas eu acho que aquele mês daquela Copa do Mundo ali, que você tem que estar voando, a gente não estava. Fisicamente, tecnicamente, não tava, né? A gente não estava. Aquele pouquinho de sorte que você tem que dar, que o campeão dá, a gente não deu também. Talvez aquele jogo da França ali que a gente perdeu, a gente tivesse ganho, né? Que a França também não jogou uma grande partida. Talvez depois daquele jogo a gente deslanchasse, conseguisse começasse a jogar bem, né? Você, mais do que ninguém sabe, Copa do Mundo, competição mais cruel que tem no futebol mundial, né? Errou, detalhe, perdeu o jogo, casa. Em 2010 também acontece, né? Também tem uma 2010, boa seleção. 2010, e vocês jogam bem, né? 2010 é diferente, porque não era tão talentosa como 2006, né? Não tinha tanto recurso. Mas era um time mais competitivo, mais aguerrido, né? A gente fez uma trajetória parecida, né? De Copa de Confederação, Copa América. E ali eu acho que foi do jogo mesmo. Erramos no jogo. Tivemos 10 minutos que também não se pode ter. Faz um belo primeiro tempo, né? 10 minutos que não se pode ter numa Copa do Mundo de desatenção. E tomamos 2 gols, né? Logo depois teve a expulsão do Felipe. E aí a partida saiu da nossa mão. Qual foi o melhor zagueiro que você jogou em clubes para você e na seleção brasileira? Eu acho que o Lúcio, né? O Lúcio, tanto no clube quanto na seleção, acho que foi com certeza o zagueiro em clube que eu mais joguei junto, né? 2 anos seguidos, né? No Bayer Leverkusen. Nós dois com uma idade já de maturidade muito boa. E na seleção também a gente jogou muito tempo junto. Saindo um pouco de seleção, chegando agora, qual foi o momento que você realmente resolveu parar, que você disse,